Ontem nós estávamos aqui, aliás, essa noite, nessa madrugada, saímos aqui quase 2 horas da manhã. Culto muito feliz, um culto de gratidão a Deus por tudo que Ele nos permitiu durante o ano e também rogando as bênçãos de Deus para este novo ano. Ano 2023. E ontem, na pregação, eu fiz realmente a primeira parte dessa pregação, e eu gostei porque muitos irmãos estiveram aqui dando testemunho, né? Então deixei a mensagem um pouco para hoje, a maior parte para hoje. E ouvindo os testemunhos dos irmãos, o louvor, a gratidão, como Deus realmente cuidou. Essa era a primeira parte da mensagem ontem, avaliar, não é? Agradecer a Deus, reconhecer tudo que Ele fez em nossas vidas, como Ele fez prosperar, como Ele esteve edificando as nossas vidas, edificando a nossa casa, a família, que é a igreja. Hoje vamos prosseguir, mas vamos reler novamente o texto bíblico que serve para nossa orientação, que é Gênesis capítulo 28, e hoje vamos ler a primeira parte do capítulo 29 na sequência. E vamos pensar sobre o estilo de vida no novo ano, caráter, a atitude, né, que nós devemos ter. Gênesis capítulo 28, de 1 a 5, depois continuando a partir do verso 10. Isaque chamou Jacó, abençoou-o e ordenou-lhe: não tomes mulher dentre as cananeias. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher dentre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. O Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e crescer em número, para que te tornes uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência, para que venhas a herdar a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim Isaque despediu Jacó, que foi a Padã-Arã, até Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. E Jacó partiu de Berseba e foi em direção a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras do lugar, colocou-a debaixo da cabeça e deitou-se ali para dormir. Então sonhou que havia uma escada colocada sobre a terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E acima dela estava o Senhor, que disse: eu sou o Senhor, o Deus de teu pai Abraão, e o Deus de Isaque. Darei a ti e à tua descendência esta terra em que estás deitado. E a tua descendência será como o pó da terra. Tu te espalharás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti e da tua descendência. Eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido o que te prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: realmente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E cheio de temor disse: como este lugar é terrível! Este lugar não é outro senão a casa de Deus, a porta do céu. Jacó levantou-se de manhã cedo, tomou a pedra que havia posto debaixo da cabeça e a colocou como coluna, então derramou azeite sobre ela e chamou aquele lugar Betel. Antes, porém, o nome da cidade era Luz. Jacó também fez um voto: se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão para comer e roupas para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, e se o Senhor for o meu Deus, então esta pedra que coloquei como coluna será casa de Deus, e certamente te darei o dízimo de tudo quanto me deres.
capítulo 29, versículo 1. Então Jacó pôs-se a caminho e chegou à terra dos povos do leste. E olhando, viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto a ele, pois davam de beber deste poço aos rebanhos. E havia uma grande pedra sobre a boca do poço. Todos os rebanhos ajuntavam-se ali. Os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam de beber às ovelhas. E tornavam a pôr a pedra no lugar sobre a boca do poço. Jacó perguntou-lhes: meus irmãos, de onde sois? Eles responderam: somos de Harã. Perguntou-lhes mais: conheceis Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. Perguntou-lhes ainda: ele vai bem? Responderam: vai bem. Ali está Raquel, sua filha, que vem chegando com as ovelhas. E ele disse: o dia ainda vai alto, não é hora de recolher o gado. Dai de beber às ovelhas, levai-as às pastagens. Responderam: não podemos até que todos os rebanhos sejam recolhidos e seja removida a pedra da boca do poço, então damos de beber às ovelhas. Enquanto Jacó ainda lhes falava, Raquel chegou com as ovelhas de seu pai, porque era ela quem as levava às pastagens. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, aproximou-se, rolou a pedra da boca do poço, deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Então Jacó beijou Raquel e levantou a voz e chorou. Como disse ontem, essa história é muito linda, é um romance também muito lindo, né? Para a gente conhece toda a história e tudo que aconteceu com Jacó ali, até que voltou em paz para a casa do seu pai. Então, ontem a gente fez essa parte da avaliação, de como a gente reconhece que Deus faz prosperar o caminho. Assim, Deus fez prosperar o caminho de Jacó. Então, ele chegou lá e perguntou sobre a família de Labão, e ele chegou no lugar certo, e logo chegou Raquel. Então, Deus fez prosperar o caminho dele. E Deus estava preparando para edificar a casa dele. E a primeira que ele encontra lá é aquela que seria a sua futura esposa. Então a gente vê o plano de Deus, todo ele se encaixa. A gente fica, às vezes, muito assim, não muito admirado, porque a gente já conhece a história muitas vezes. Mas a gente voltar lá e pensar certinho, e como todas as coisas aconteceram, é maravilhoso. Como Deus fez tudo. E como Deus faz conosco também. Então esse foi o ponto de ontem, da nossa avaliação, da nossa gratidão, e relembrando como o Senhor está fazendo conosco também, fazendo prosperar também a nossa vida e a nossa casa. Agora, hoje, no segundo ponto, é o ponto de corrigir, é o ponto de ver onde nós precisamos melhorar, onde nós precisamos mudar. Todo começo de ano é assim, não é? A gente faz uma avaliação e a gente encontra algumas coisas que a gente não foi muito bem, precisa corrigir. E isso é uma coisa importante, é uma coisa necessária, é uma coisa difícil. Para algumas pessoas é difícil corrigir, é difícil se autocorrigir. Às vezes é difícil até quando a pessoa não está percebendo o erro e alguém chega e mostra o erro. Alguns aceitam, outros então endurecem quando isso acontece. Porque não é uma coisa fácil de lidar com correção. Mas se a gente não corrige, a gente continua repetindo os mesmos erros. Então a vida, embora o ano é novo, a vida é a velha de sempre. A mesma velha vida de sempre. E nós precisamos, para que o ano realmente seja novo, a gente precisa fazer mudanças internas. Se a gente não muda, não adianta mudar o calendário. Mesmo que a gente diga, feliz ano novo, mas se a gente não faz correções necessárias e importantes aqui dentro, tudo continua da mesma forma, do mesmo jeito, e nada muda se nada muda, dizia o filósofo. Mas pessoas responsáveis são aquelas pessoas que se corrigem. Então, quando lemos Provérbios capítulo 26, versículo 11, diz assim, numa linguagem bem popular: o irresponsável sempre repete seus erros, como um cachorro que volta a comer a comida que vomitou.
Gostei dessa tradução, os irresponsáveis, porque as clássicas geralmente dizem, como a King James, o insensato, ou a Almeida século XXI, a nossa versão mais atual, não é? Diz, o tolo insiste na insensatez, em repetir erros. Então, esse é o tolo. O insensato é o que a gente chama assim, a pessoa irresponsável. Uma das coisas que a igreja faz de muito bem, a igreja faz, ensinando os seus membros e procurando ensinar desde as crianças, através do plano de educação religiosa, o projeto de educação religiosa, o programa que nós temos de educação de formação cristã na igreja, é ensinar todos a assumirem responsabilidade. Eu, quando escutava histórias infantis das professoras, sempre tinha aquelas histórias morais que ensinavam a gente a assumir responsabilidade. Quando a gente errava ou mentia, a gente assumia o erro e chegar e confessar para o pai ou para a mãe, eu errei, realmente eu menti. Então, a gente aprende a assumir responsabilidade. Mas os irresponsáveis não fazem assim. Então, eles continuam errando, e isso é uma coisa que, infelizmente, é um padrão na vida de certas pessoas. Então, pensando um pouquinho mais a fundo sobre isso, pessoas responsáveis são aquelas que decidem seguir a verdade. Então, ela já estava seguindo um erro, e ela descobre agora a verdade, o que ela vai fazer? Abandona o erro e vai seguir a verdade. É o que aconteceu com Jacó nessa história. E o seu pai falou assim, eu não quero que você se case com essas mulheres aqui. As mulheres da terra são muito más. Elas são idólatras. Elas são pagãs. Eu quero que você vá à casa lá da família da sua mãe. E você se case com alguém de lá. Então, Jacó ouviu isso. Porque Esaú tinha se casado com as mulheres da terra. E Isaac estava desgostoso da vida. Porque viu como aquelas mulheres eram. E ele não queria isso para Jacó. Então ele procurou corrigir, e ele enviou Jacó para a casa da sua parentela. Então, isso é uma correção que foi feita, vendo o que aconteceu com Esaú. Então, agora eles trabalham para que não se repita o erro com Jacó. Por isso que a Bíblia fala hoje para os jovens, e sempre falou, e sempre vai falar, não é? Não se unir a um jugo desigual. Um crente nunca deve se unir a um não crente. Deve buscar alguém da mesma fé e ordem para que isto seja uma coisa agradável. As pessoas responsáveis são aquelas que seguem, portanto, a verdade. Elas têm uma decisão. Eu decidi seguir a verdade. Jacó decidiu seguir a verdade. Quando a sua mãe falou e o seu pai falou, ele falou, eu vou fazer isso. E ele saiu de viagem, porque ele teve uma decisão. Quando a gente encontra a verdade, quando a gente recebe a verdade, a gente tem que tomar uma decisão. Ou a gente segue a verdade, ou a gente rejeita a verdade. Então, nós lemos no versículo 21 do capítulo 28, que Jacó disse, se o Senhor for o meu Deus, se o Senhor for o meu Deus, então esta pedra que coloquei como coluna será a casa de Deus, e certamente te darei o dízimo de tudo quanto me deres. Ele fez uma decisão séria de seguir a verdade, e a verdade era Deus na sua vida, e que Deus estaria com ele, então ele iria honrar a Deus durante a sua vida. Isso também aconteceu no tempo do profeta Elias, quando lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, Elias chama todo o povo e diz, se o Senhor é Deus, seguiu. Vocês sabem que Deus é a verdade, então sigam a Deus. Mas se não, sigam a Baal. Então, quantas vezes o povo precisou decidir, como no tempo de Josué antigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é uma questão de decisão. Ninguém vai servir por obrigação, ninguém vai servir por imposição. Nós fazemos isso porque fazemos uma decisão de seguir a verdade. O povo de Deus é um povo feliz porque decidiu seguir a verdade. Então, quando nós procuramos corrigir erros, porque nós temos uma decisão. A decisão é ter Deus como nosso Deus e corrigir sempre que temos uma necessidade para esquecer o pecado, para nos afastar do pecado, para perdoar o pecado, para buscar o perdão do pecado.
Quem aqui não pecou em 2022? Alguém aqui não pecou em 2022? Nenhum pecadinho, nenhum pecadão. Pecadão, acho que não, talvez, né? Vamos pecar, aqueles pecados. Acho que todos nós cometemos pecado. A Bíblia diz que nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos imperfeitos, nós carecemos da graça de Deus. Por isso que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então nós precisamos perdoar. Nós precisamos do perdão para continuar um novo ano. E isso é uma decisão de seguir a verdade, remover o pecado, ou remover o motivo do pecado em nossa vida. Qual será o motivo? No caso de Jacó, o motivo foi que as mulheres da terra eram mulheres ímpias. Não podia dar um casamento bom para Jacó, não seria uma coisa feliz. Seria uma coisa desastrosa para a nação santa. Então ele deveria casar com alguém que Deus escolheria lá da parentela, uma mulher que temesse a Deus, que decidisse seguir a verdade, o mesmo Deus. Então, esse foi o motivo da viagem de Jacó. Nós sabemos que tinha outras coisas por trás disso, não é? A ira de Esaú, querer matar Jacó porque ele enganou, não é? E toda aquela história lá de roubar o direito da primogenitura, roubar a bênção do seu pai. Mas tudo isso estava no plano de Deus, tirar Jacó dali e levar para a terra da sua parentela, onde ele já tinha preparado uma esposa. A gente não sabe se era Raquel ou se era Leia, mas Deus tinha preparado. Muitos acham que era Leia, e ele se enganou à vista, porque ele se apaixonou à vista. Mas por tudo que aconteceu depois, a gente percebe que Deus tinha preparado Leia. Leia é que é a mãe de Judá, da tribo de Judá e da descendência abençoada. E então é uma história complicada ali para a gente entender todo aquele processo, a maneira como Raquel morreu, e ficou então Leia como esposa de Jacó, todo o restante daquela vida, toda aquela trama que Labão fez para enganar Jacó, para ele casar com Leia. Então ele casa primeiro com Leia de uma forma enganosa, enfim. Agora, e para nós, o que é mover? O que é retirar? No caso de Jacó, era tirar ele daquela terra para levar lá para a terra da sua parentela. É lá que ele deveria se casar. É lá que ele deveria unir-se a uma mulher, e através dessa mulher iria o povo de Deus continuar a sua geração. Abraão, Isaque e Jacó. Jacó, terceira geração. No caso nosso, pode ser qualquer coisa que está nos levando ao pecado, que está nos conduzindo a fazer alguma coisa que é imprópria, que desagrada a Deus, que está arruinando a nossa vida, a reputação cristã, nosso testemunho cristão. A gente está muitas vezes falando sobre o Brasil, as coisas que estão acontecendo com o Brasil. Mas muitas vezes eu falei e vou continuar falando. Eu creio que Deus está trazendo um tempo de purificação da igreja. E a pandemia não fez isso. Mesmo com a pandemia, com mortes, isso não aconteceu na igreja. O pecado continua acontecendo na igreja, continua acontecendo na nossa nação. Eu espero que Deus nos esteja trazendo um castigo forte e duro para a nossa nação, mas é provável que Deus esteja trazendo. E a Bíblia sempre mostrou isso quando o povo pecou, quando o povo se afastou de Deus, quando o povo somente tinha formalidade religiosa, culto vazio e muito show, mas de fato o coração estava longe de Deus. Deus sempre trouxe um governo ímpio para castigar o povo. Se for isso, era uma coisa previsível, e nós vamos ter que enfrentar isso. Se isto é para remover o fermento velho, remover as coisas velhas, que é o pecado na igreja, para o avivamento que a gente tanto pede para a nação,
Nós estamos orando tanto tempo, o Senhor aviva a nossa nação, salva a nossa pátria. Se for isso, vai ser assim, alguma coisa vai acontecer, quem sabe o resultado disso será o avivamento, será o despertamento da igreja, uma novidade de fato na vida do povo de Deus. Paulo explica um pouco disso em 1 Coríntios, capítulo 5, quando ele tratou do caso daquele homem que dormia com a mulher do seu pai, dentro da igreja. Acontecia aquilo, o filho era amante da mulher do pai. E então Paulo trata daquilo e fala no versículo 7, alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Precisamos remover a causa do pecado. No caso de Corinto, a causa do pecado era aquele fornicário, era aquele homem que estava cometendo o pecado de adultério dentro da igreja. Então Deus mandou, através de Paulo, remover aquele fermento. O fermento é o pecado. Se o pecado não é removido, ele fermenta a massa, e toda a massa vai ficar contaminada por ele. Então, essa linguagem que Paulo usa de fermento, de remover, remover a causa do pecado. Nós precisamos cuidar muito disso, para que a massa, que é a igreja, não seja toda ela contaminada, mas seja ela livre dessa causa que é a fermentação, que é o pecado. Então, pessoas responsáveis são aquelas que decidem seguir a verdade, são aquelas também que resolvem remover o motivo da causa do pecado. Uma coisa é, a gente não pode dizer, não vou pecar. Mas se a gente pecar, a gente pode dizer, eu vou remover isso da minha vida. Eu não vou ficar com isso. Eu não vou ficar nisso. Spurgeon dizia que a ovelha pode cair na lama. Quer dizer, o crente pode pecar, mas somente porcos gostam de ficar se revirando na lama. O crente não gosta disso. E quando acontece isso, ele quer mover a causa que levou ele a cair na lama e seguir em frente, novamente removida toda a fermentação do pecado na sua vida. Pessoas responsáveis são aquelas pessoas que prosseguem desapegando do passado. Isso é uma coisa importante para a gente que entra no ano novo. Tem pessoas que não conseguem desapegar do passado. Tem até um site de vender coisas usadas, tal, que dizem, desapega, né? Usa aquela, desapega disso, né? Coloca para vender aqui no site, né? Tem, às vezes, pessoas têm coisa lá em casa, e alguém está querendo comprar, essa pessoa não usa, está lá só entulhando, né? Aí põe lá o anúncio e desapegou, né? Vendeu aquilo lá e alguém precisava, comprou. A gente precisa desapegar de algumas coisas do passado. Porque o passado, muitas vezes, ele é paralisante. E se a gente ficar preso a alguma coisa do passado, isso pode levar a gente a paralisia. Isso é muito sério. Isso é já área lá para genérica, psicologia, tem coisa aí que precisa ter um acompanhamento mais aí especializado. Mas, em resumo, sabe, a gente precisa exercitar isso daí. Paulo fala isso para nós. Eu vou entrar nesse texto já, e acho que Jacó tem um pouco disso nessa viagem. Ele fala no verso 15 do capítulo 28. Eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, eu te farei voltar a esta terra. Jacó sabia que estava fugindo também de Esaú, seu irmão. Mas ele recebe essa palavra de Deus como uma promessa. E ele aceita isso, ele sabe que um dia ele vai voltar. Então, aquele passado triste com seu irmão, de alguma forma ele vai se desapegar desse passado, ele vai resolver isso e vai seguir o seu caminho com a promessa: Deus me disse que vai me fazer voltar à casa de meu pai. E se ele ficasse somente pensando no problema, na causa do problema, a desavença com seu irmão, talvez ele nunca voltaria. Mas ele tinha uma coisa da palavra de Deus: eu vou fazer você voltar na casa do seu pai. Por enquanto não, prossiga. Vai pelo esse caminho. Agora é o tempo de prosseguir. E você
esqueça temporariamente o que ficou para trás. Lawrence Peter disse: não podes mudar o passado, mas podes arruinar o presente preocupando-se com o futuro. Assim, algumas pessoas sofrem de ansiedade ou depressão, porque alguma coisa do passado está tão forte na sua vida, que está arruinando o seu presente, e está levando ela a não ter uma visão de futuro. Então, nós precisamos nos esquecer, desapegar do passado. Tem alguma coisa que no passado deixa você triste? Tem alguma coisa no passado, no ano passado, que deixa você preocupado, ansioso demais? Tem alguma coisa no passado, nesse ano que se findou, que você precisa desapegar para conseguir andar, para prosseguir com bom ânimo, com coragem, com atitude? Se tem alguma coisa, você precisa desapegar disso e prosseguir. Paulo nos dá uma receita para isso. Aqui em Filipenses capítulo 3, ele diz no versículo 13, 14 e 15: irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo tinha um passado muito sujo e feio por causa do pecado, especialmente porque ele ajudou a matar cristãos. Ele judiou de muitos crentes, ele torturou crentes, ele levou arrastando para a prisão crentes. E ele tinha, então, um passado que podia atormentar a sua vida toda, mas ele soube lidar com o passado. Ele fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço, prossigo para o alvo. O alvo era Cristo. E ele, olhando para Cristo, ele tinha, então, um bom ânimo para prosseguir. Nós precisamos avançar sempre em Cristo, sempre olhando para Cristo, sempre confiando em Cristo, sempre tendo a nossa fé firmada em Cristo, os nossos olhos fixos em Cristo, como diz Hebreus, fixando os olhos em Cristo, olhando para o autor da nossa fé, para avançar. E isso ajuda muito. Você consegue avançar esse ano? Tem bom ânimo para avançar, para prosseguir? Se não tem, olha o que é que está segurando você no passado. Desapega disso. Peça ajuda do Espírito Santo. Peça ajuda de alguém, um conselheiro cristão. Se preciso, procure um tratamento para ajudar. Se alguma coisa mais grave, alguma coisa mais séria, algum trauma aí, que seja mais difícil de lidar. Mas também precisamos planejar o futuro. Precisamos olhar para o futuro. O que vamos fazer neste ano? Aqui em capítulo 28 de Gênesis, Jacó olha para o futuro. E ele diz assim: se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo, me der pão, me der roupa. Então ele fala: voltar em paz à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Ele faz um plano de futuro. Ele sabe que vai precisar comer, vai precisar vestir, mas ele tem a prioridade no lugar certo: Deus. Se Deus for comigo, se Deus for o primeiro, e ele colocou Deus primeiro na sua vida, então por isso as coisas dão certo. Quando a gente fala: ó Deus, o Senhor é primeiro no meu viver, o Senhor, no meu plano para este ano, o Senhor é o primeiro. Eu vou orar, eu vou meditar na tua palavra, eu vou procurar aplicar a tua palavra na minha vida, eu vou buscar a tua vontade, vou fazer a oração certa. Ó Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Eu vou santificar o teu nome, Senhor. Venha o teu reino. Ó Senhor, eu quero mesmo que o teu reino venha, que alcance os corações, que eu seja um discípulo teu para ajudar a alcançar esses corações que ainda precisam se converter. Que a
tua vontade seja feita no céu, aqui na terra, como é feita no céu. Sim, eu quero que a tua vontade seja feita na minha vida. O Senhor é primeiro na minha vida. Se a gente fizer a coisa certa, como aquele missionário dizia, né? A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. A prioridade é Deus. Então, como Jacó, se Deus for comigo, então isso vai dar certo. O plano pode dar certo. Se alguma coisa a gente fez no plano que não está de acordo com a vontade de Deus, Deus vai nos orientar, nós vamos ajustar o plano, mas vai dar certo. Nós vamos conseguir, nós vamos vencer. E como dizia sempre Paulo, né? Se o Senhor quiser, 1 Coríntios 4,19, 1 Coríntios 16, se o Senhor permitir, quando ele falava de fazer uma viagem, de visitar a igreja, fala, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, Deus é prioridade. Deus está no controle, Deus está no comando. Ou como diz Tiago, a gente gosta de pensar em Tiago no começo do ano, Tiago capítulo 4, versículo 15, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então, planejar o futuro, primeiro é colocar Deus no devido lugar, no trono do coração. Senhor, eu vou fazer a tua vontade, não a minha vontade. Quer que o ano dê certo, quer que o plano dê certo, quer que a felicidade encontre o seu coração, a sua casa, o seu plano, coloque Deus em primeiro lugar. Primeiro a oração, primeiro vai consultar a palavra de Deus, primeiro vai conferir se isso é para a glória de Deus, se isso vai contribuir para que o reino de Deus venha, para que o nome do Senhor seja santificado, para que a sua vontade seja feita, porque a nossa é imperfeita, a gente sabe, né? A gente sempre sabe disso. Nossa vontade não é boa. Quantas vezes a gente se decepciona com a nossa vontade? Eu pensei que ia dar certo, mas Deus nunca erra. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, diz a palavra de Deus. Então, meus irmãos, nesse sentido de estilo de vida de ano novo, isso é, o caráter, a nossa atitude neste ano novo, depende muito das correções que precisamos fazer, aquilo que precisamos mudar, aquilo que não podemos fazer de novo, aquilo que fizemos de bom, que vamos aperfeiçoar, vamos melhorar. Depende muito do nosso planejamento. Focar em Deus primeiramente, focar no reino de Deus em primeiro lugar. Jesus sempre dizia aos seus discípulos, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo que a gente precisa vai ser acrescentado. Se Deus quer nos dar, é porque é uma coisa boa, que será uma coisa agradável, será uma coisa perfeita, não teremos queixa nenhuma. Podemos voltar aqui ao templo e agradecer, louvar e bendizer ao Senhor, porque Ele realmente estava conosco. E nós vivemos, e nós fizemos, então a gente olha o passado, foi isso mesmo, Deus estava comigo, Deus estava com a gente. E aí esse ano, vamos fazer mais, vamos honrar mais o Senhor, vamos servir mais o Senhor. Como diz o hino que cantamos, né? Coisas maiores farás. Jesus prometeu, Jesus falou, se nós o amarmos, nós o buscarmos, nós nos submetermos a Ele, a sua vontade, ao seu plano, faremos coisas maiores do que Ele fez. Eu não vi ainda ninguém que fez coisas maiores no sentido de Jesus. Eu sei como igreja a gente faz, porque como igreja a obra missionária alcançou o mundo de uma forma maravilhosa, e seu Espírito Santo atuando através da igreja no mundo inteiro. Mas eu nunca vi ninguém, eu pessoalmente nunca vi ninguém ressuscitar um morto, ou curar um cego de nascença, coisa que Jesus fez, provando a sua divindade quando estava entre nós. Mas ele fala que nós vamos fazer grandes coisas como igreja, servindo o reino de Deus, com esse compromisso de sermos pessoas responsáveis, pessoas que realmente estão dedicadas ao Senhor e comprometidas com o Senhor. Deixando
Qualquer coisa que precisa ser deixada no passado, desapegando do pecado, removendo a fermentação do pecado, toda causa de pecado, e nos comprometendo a viver uma vida para a glória do Senhor, para a honra, para a glória do Senhor. Então, faremos coisas para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe e que, começando agora tudo de novo, precisamos começar mais aperfeiçoados, mais habilitados pelo Espírito Santo, mais capacitados, mais livres, mais leves do passado, de qualquer coisa que a gente consegue resolver com a graça de Deus, perdoar, alcançar perdão, corrigir e agora avançar com fé. Prosseguir olhando para Jesus, o autor da nossa salvação. Não sei, como disse ontem, né, o hino que a gente cantou, não sei se dias, se bons ou maus dias nós temos pela frente. Eu sei que esse mundo é um lugar muito perigoso para todos nós. Mundo tenebroso, mundo sombrio. A Bíblia descreve esse mundo como um lugar muito perigoso. Mas quando a gente está no centro da vontade de Deus, a gente está seguro. A gente está seguro, porque Deus está conosco. E a gente não tem medo. A gente tem coragem, a gente tem bom ânimo. E a gente prossegue com fé. Por isso, nada de desânimo. Bom ânimo. Vamos em frente. Jesus está com a gente. Sempre presente. Vamos honrá-lo. Vamos honrá-lo. Vamos servi-lo com amor, com alegria, com dedicação. Vamos honrar o nome de cristão. Vamos ajudar pessoas a conhecerem realmente Jesus como seu único, suficiente Salvador e Senhor de suas vidas. Amém.